Fala aí, doutoras e doutores, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Lex Machina e hoje vamos falar sobre um assunto também um pouco diferente, sair um pouco dos tutoriais para direito. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a OpenAI, que é essa empresa que criou o ChatGPT e é também a líder no mundo da inteligência artificial. É uma empresa que realmente veio para mudar os paradigmas assim da nossa sociedade. Desde o lançamento do ChatGPT, ele tem sido a tecnologia com a adesão mais rápida no mundo, talvez na história. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, assim, sobre o surgimento dela e também sobre o Sam Altman, que é aí o CEO da OpenAI. E bem, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu estou fazendo ele basicamente porque agora eu estou lendo esse livro aqui, ó, The Empire of AI, da jornalista Karen Hall, O Império da IA, e o subtítulo dele é aqui, ó, Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI, que significa sonhos e pesadelos na OpenAI de Sam Altman. E esse livro, bastante polêmico, escrito pela Karen Hall, que é uma jornalista que acompanha a OpenAI desde sua fundação, e ela fez esse livro conversando com membros que participaram do projeto, com as suas reportagens que ela fez durante, né, a ascensão da OpenAI, conversando também com pessoas da área de IA, com pessoas de tecnologia. Ela escreveu esse livro para falar sobre a ascensão da OpenAI e todo o lance de ser de um culto que envolve um culto da personalidade que envolve a figura do CEO Sam Altman. Então, antes de ir para o vídeo, gostaria de lembrar aqui mais uma vez do nosso curso do papel ao prompt, a advocacia na era da IA. Esse curso vai impulsionar, vai aumentar a sua produtividade e a sua noção de IA dentro do direito. Então, se você se interessa, se você quer aprender mais, quer levar isso para o seu escritório para aumentar a produtividade sua e da sua equipe, entra no WhatsApp que está aí na descrição e manda uma mensagem que eu vou te enviar todas as informações. Então, bora pro vídeo. Partiu! Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar aqui do nosso livro Empire of AI, o Império da IA. E por que ele é polêmico? Esse livro é polêmico basicamente porque a Karen Hall, ela tem toda essa visão, né, em torno da OpenAI, que ela acompanhou desde o início, e ela sabe que existe esse culto à personalidade do Sam Altman, e ele mesmo se enxerga assim como um desbravador do futuro, né? E não que não seja, o cara realmente trouxe bastante inovação aí a partir da startup dele, né, da OpenAI, trouxe o ChatGPT aí, que talvez seja uma das tecnologias mais disruptivas aí do século e que mais trouxe mudanças para a nossa sociedade, vai trazer ainda muitas, né? Porque a OpenAI, além do ChatGPT, ela lançou, por exemplo, o Sora 2 semana passada, que trouxe uma possibilidade de criar vídeos tão reais que talvez daqui a pouco a gente não saiba mais o que é verdade e o que é mentira se os modelos de inteligência artificial continuarem avançando nessa velocidade. Mas enfim, o Sam Altman, esse criador do ChatGPT, esse CEO da OpenAI, ele sempre comenta, né, em suas entrevistas, em seus próprios vídeos da OpenAI, seus tweets, que ele twitta muito, ele costuma sempre comentar que está em busca da AGI, que é AGI, que seria a superinteligência artificial, a inteligência artificial de super inteligência. Em inglês, AGI significa Artificial General Intelligence, né? Ou seja, a inteligência artificial geral. E essa seria a inteligência artificial, vamos dizer assim, o santo graal das pesquisas, assim, onde todas as pesquisas de inteligência artificial querem chegar, que seria essa inteligência artificial, vamos dizer assim, onisciente, aquela que consegue raciocinar, ter uma inteligência do jeito que a gente tem, uma inteligência quase similar à humana, à forma de raciocínio, só que uma inteligência que já tem ali na sua base de dados todo o conhecimento, né? Ou seja, seria basicamente um raciocínio humano
com uma base de dados infinita, assim, quase a inteligência, vamos dizer assim, divina, a inteligência de um deus. Seria uma inteligência artificial que seria totalmente autônoma e nem precisaria mais de comandos, ela conseguiria raciocinar, entender cenários. E o Sam Altman, até mesmo, né, para impulsionar o hype, né, as expectativas em torno da OpenAI para acumular mais investimentos, ele desde o começo ele trata dessa AGI, né? Ele fala que o objetivo final da empresa seria chegar nessa inteligência artificial geral. E por que isso é polêmico? Porque a Karen Hall destaca desde o começo, porque a AGI, tendo em vista a tecnologia que nós temos agora, ela é difícil de ser enxergada, é difícil de ver como a inteligência do ChatGPT, a tecnologia que faz o ChatGPT e outros LLMs, vai chegar até essa inteligência artificial geral. Até porque você tendo um sistema igual o LLM, que apenas prevê estatisticamente a melhor palavra que se encaixa dentro de um contexto textual, como que essa tecnologia iria chegar no ponto de ser onisciente, de ser autônoma, totalmente independente? Isso é muito difícil de entender como isso poderia acontecer. Mas o Sam Altman sempre pensou dessa forma, sempre vendeu o sonho da inteligência artificial geral. E o Sam Altman é uma figura assim que, com certeza, assim, se hoje em dia não é todo mundo que sabe quem é ele, você pode ter certeza que, assim, nos próximos 5 anos, quem sabe menos, nos próximos 2 anos, todo mundo talvez saiba quem é ele. Talvez ele seja, assim, um novo Elon Musk, um novo Steve Jobs. Claro que, assim, guardadas as devidas proporções, principalmente em relação ao Jobs, que é um cara que eu realmente vejo, assim, como um inovador completo, assim. Mas talvez ele se entre, assim, né, para esse hall de grandes CEOs, de grandes figuras da tecnologia. E a partir do segundo capítulo do seu livro, a Karen Hall começa a falar sobre a trajetória do Sam Altman e falar como ele chegou, né, até fundar a OpenAI. Ele foi sempre um jovem muito ambicioso, ele nasceu em Chicago em 1985 e desde cedo ele se mostrou uma liderança. Ele era uma liderança entre os seus colegas, ele era conhecido também por ser um ótimo escritor e também nesse papel de líder que ele exercia dentro dos amigos, né, do seu grupo de amigos. Ele era o líder, inclusive, para tramar assim pegadinhas na escola, para aprontar, vamos dizer assim, né? Inclusive fala no livro que ele, com o time de polo aquático dele, organizou junto com esses amigos um striptease no meio da escola e depois foi para a diretoria e ele conseguiu se safar. Ou seja, um cara que sempre foi muito bom com as palavras. E ao mesmo tempo que se mostrava esse líder, ele também se mostrava muito sensível, ele também estava sempre interessado em saber o que os outros pensavam dele e qual era a opinião geral assim, né, sobre ele. Ele também não gostava de falhar, ele sempre que falhava se mostrava muito insatisfeito. Então, uma pessoa assim com uma personalidade bastante forte. Em 2005, ele fundou a primeira startup dele, que é a startup Loopt, que tinha como objetivo seria um aplicativo de geolocalização entre amigos, que você poderia abrir ele e ver no mapa onde seus amigos estão, o que eles estão fazendo, quais lugares eles estão frequentando. Foi uma ideia boa e deu certo, porque aqui em 2012 ele vendeu a Loopt, essa startup dele, por 43 milhões de dólares, né? Essa bagatela aí. E a partir disso ele também tomou outros rumos, como entrar para a YC Combinator. Essa YC Combinator, eu não sei se vocês conhecem, é a principal startup de aceleração de outras startups que existe. Na verdade, eu não sei nem se é mais uma startup, eu acho que ela é uma aceleradora, a gente pode colocar assim. E finalmente, em 2015, o Sam Altman fundou a OpenAI, que é a empresa que está aí abalando o mundo hoje em dia
E outra figura muito notória também fundou junto com ele, o Elon Musk, também, para quem não sabe, é um dos fundadores da OpenAI. E qual era o objetivo principal, pelo menos no início, dessa empresa? Era estudar a inteligência artificial, ir a fundo nela, desenvolver produtos de inteligência artificial que iriam beneficiar a sociedade como um todo. Ou seja, eles juntos queriam chegar à inteligência artificial geral, como eu tinha falado, a AGI, para beneficiar a humanidade. E o livro da Karen House se aprofunda muito na personalidade do Sam Altman, principalmente nesse segundo capítulo, e mostra que desde o início ele entendeu como era importante se relacionar, né, com as pessoas certas e como chegar, né, escalar dentro dessa pirâmide social dos investimentos. Fala que é muito difícil ter uma pessoa no círculo íntimo do Sam Altman com que ele não tenha negócios, né? Tirando a sua família, basicamente todos os melhores amigos dele, as pessoas com quem ele mais anda, ele tem algum tipo de relação financeira. E o que é muito interessante também desse livro fala muito sobre a personalidade do Elon Musk durante essa criação da OpenAI. Essa figura que hoje em dia é no mínimo, polêmica, o Elon Musk, que, claro, é visto por muitos como um grande inovador, aí, como um grande empreendedor. Ele, no começo, ele se mostrava uma figura que tinha muito medo da inteligência artificial. No livro fala diversas vezes que ele falava que a inteligência artificial teria que ser estudada pelos motivos certos, falava que ela tinha que ser acompanhada por pessoas totalmente responsáveis, e que ele tinha muito medo também do projeto de IA da Google, que é o Google DeepMind, e ele falava que depois de ter conversas com o CEO da Google, ele imediatamente ficou com medo e falou que a AGI, a inteligência artificial geral, não podia estar nas mãos do Google, pois ele não gostou do que tinha ouvido na conversa com ele. Então é engraçado, pois ele, que se mostra sempre um grande empreendedor, um grande inovador, ele também tinha seus medos em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. Mas claro que isso também dentro de um contexto de negócios, a gente nunca pode deixar de esquecer que hoje em dia mesmo ele tem o Grok, né? Ele saiu da OpenAI por até conflitos de interesse. Ele tinha feito propostas antes de sair falando para fundir com a Tesla, a OpenAI, só que o resto do time descartou. Então ele teve essa saída e criou a sua própria inteligência artificial e hoje está nessa corrida interminável para ver quem desenvolve os melhores modelos. Pois assim, mesmo estando com medo do Google DeepMind, o Elon Musk foi atrás, claro, como eu estava falando no contexto de negócio, foi atrás de funcionários da Google para compor o time da OpenAI. Inclusive aqui ele foi atrás do Stutzkever, que é também um dos fundadores da OpenAI, e conseguiu convencê-lo a deixar o Google e entrar na OpenAI para fazer parte do time dele. E por que esse livro também é muito interessante? Eu estou aqui fazendo uma série de comentários, né, meio jogados assim, mas agora vamos para uma reflexão mais profunda. Por que é interessante esse livro? Pois ele mostra que dentro desse contexto de tecnologia existe um lado muito grande de política e também de negócios, né? Negócios selvagens, assim, aquele famoso capitalismo selvagem, em que os seus membros, né, eles se organizam e fazem uma corrida para ver quem que chega primeiro no topo. Inclusive, o Sam Altman, durante o livro, fala que ele tinha uma visão de que monopólios não são uma coisa ruim. Ele fala que o objetivo natural de toda empresa para ser bem-sucedida, assim, para se tornar a número um, seria chegar a ser um monopólio. E hoje em dia, nesse mundo da IA, nesse mundo da tecnologia, nesse mundo das redes sociais, a gente não vê um monopólio, mas sim um oligopólio, né? A gente pode ver ali, por exemplo, na posse do Trump, logo atrás dele, quem estavam sentados ali,
Era Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, Tim Cook da Apple, vários desses, né, que formam basicamente um oligopólio da tecnologia. Então, nós não temos um monopólio da OpenAI, apesar do ChatGPT ser de longe o mais utilizado, mas nós temos um oligopólio da inteligência artificial geral, que é comandada principalmente pela OpenAI, pela X, né, que é a empresa do Elon Musk, a XAI, o Google e aí vindo por fora também o Facebook, né, a Meta. E aí, nessas horas a gente pensa, muito voltada até para aquela conversa sobre, para uma conversa sobre soberania nacional, como é importante o Brasil investir nessa tecnologia. Claro que a gente não vai, em pouco tempo, construir uma empresa do tamanho da Google, do tamanho da OpenAI, até mesmo que a OpenAI tem 10 anos já, ela foi fundada em 2015. Mas como é importante que o Brasil tente ao menos dar os primeiros passos nessa corrida, para que a gente não fique totalmente dependente, como a gente é em várias outras áreas, da tecnologia de IA de outros países. A gente vê que a China conseguiu, até com uma equipe reduzida e com custos reduzidos, desenvolver o DeepSeek, que é um modelo muito bom e fez com que as ações dessas principais empresas de tecnologia caíssem bastante. E aí a gente pensa, né, se o Brasil poderia dar esses primeiros passos e desenvolver um LLM que pudesse ser utilizado amplamente pela sociedade brasileira. Seria um cenário bastante interessante e eu tenho certeza que aqui no Brasil a gente tem gente para que isso possa ser feito. Só que a gente precisaria basicamente de investimento estatal pesado. Ou um investimento privado poderia ser, mas na minha opinião eu vejo que o Estado ele poderia ser o grande financiador da pesquisa de IA brasileira, já que essa pesquisa de início não iria dar lucro. O desenvolvimento desse projeto seria bastante custoso, iria envolver custos de infraestrutura, de placas de vídeo, de microchips, até mesmo de funcionários, né, de pessoal principalmente. E esses custos seriam muito grandes com pouco retorno no início. Ou seja, o Estado talvez teria que ser a peça-chave no desenvolvimento e na pesquisa de inteligência artificial brasileira. E voltando aí, né, para a história da OpenAI, no começo o Sam Altman e o Elon Musk, eles deram até esse nome OpenAI para que ela fosse uma empresa open source, né, para que todos pudessem desfrutar dessa tecnologia, né, saber como ela foi feita. Olha que coisa linda. Mas logo, pouco tempo depois, em dezembro do mesmo ano, eles viram que essa não era uma proposta boa para os negócios, porque o que adianta você desenvolver tudo aquilo se os outros poderiam ver o que você está fazendo, né? Então, eles pararam com isso, né? E recentemente, também a OpenAI, que era uma empresa non-profitable, ou seja, sem fins lucrativos, se tornou agora uma empresa com fins lucrativos. E por ser essa companhia, né, durante muito tempo, sem fins lucrativos, ela tinha alguma dificuldade em conseguir financiamento, apesar de seu financiamento inicial ter sido de US$ 1 bilhão, uma quantia muito grande de dinheiro, ela não conseguia competir com o financiamento de Facebook, de Google. Então, o Elon Musk, ele chegou com aquela proposta que eu tinha feito há pouco tempo atrás, que era juntar a Tesla com a OpenAI, para que aí sim o financiamento pudesse ser pesado. E como eu disse, os outros membros não gostaram nem um pouco dessa ideia. E por causa desses e de muitos outros conflitos de interesse, de direcionamento da empresa, o Elon Musk acabou por deixar a empresa. E essa saída do Musk em 2018 foi bastante conturbada. Parece que ele teve uma briga feia com o Sam Altman e falou que ele pensou por muito tempo nessa solução, que essa junção, né, da Tesla com a OpenAI seria o único jeito da empresa competir com o Google, que estava liderando, né, todas as pesquisas na área de IA. E essa foi a gota da água, o que fez ele sair. E o Sam Altman se viu numa encruzilhada bastante grande, que ele teria que decidir como ele iria achar investimento
para comprar essa infraestrutura. É muito interessante porque fala que antes da OpenAI e do Google começarem a comprar placas de vídeo, além da mineração de coisas como o Bitcoin, que interferiu muito no preço delas, fala que uma central de servidor da NVIDIA, que é essa empresa que é a empresa mais valiosa do mundo hoje, custava em torno de $150 mil, e logo depois ela subiu em menos de um ano para $180 mil, ou seja, o preço da placa de vídeo dos servidores estava aumentando e o Sam Altman tinha que ver como ele iria achar esses investimentos. E essa é justamente a parte que eu parei do livro, que eu vou continuar a ler. Então, eu fiz aí um vídeo meio falando sobre o livro, falando sobre a OpenAI, falando sobre a criação dela, sobre a vida do Sam Altman. Tudo isso de um jeito meio confuso e rápido, mas no próximo vídeo eu vou melhorar. Eu vou trazer também mais reflexões sobre esse livro que é muito bom e eu recomendo para todo mundo, pessoal. Empire of AI, da Karen Hall. Ele só tem em inglês, então infelizmente a gente vai ter que ficar aguardando aí uma versão em português, a tradução dele, mas eu recomendo para todo mundo. Um livro muito bom que mostra que além de todo esse glamour da tecnologia, tem figuras bastante interessantes e polêmicas por trás dessas tecnologias, e também fala sobre todo o processo de criação dessa empresa, né, que é tão disruptiva, e também sobre toda a política por trás disso, né. Toda tecnologia ela vai ser, vamos dizer assim, de interesse geopolítico de países e também de interesse financeiro daquelas pessoas por trás da tecnologia. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, para a gente entender que o ChatGPT, a empresa OpenAI, além de fornecer a tecnologia, ela também tem seus objetivos políticos. O Sam Altman tem os seus objetivos políticos e financeiros por trás da empresa. Então, o que será que essas empresas estão dispostas a fazer para alcançar seus objetivos? Então é essa reflexão que eu deixo aí hoje para vocês. Leiam o livro, leiam sobre as empresas que vocês consomem, tentem entender quais são as motivações dela, e espero que essa reflexão possa ter ajudado vocês a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Então é isso, vídeo bem diferente hoje também, eu gostei de gravar, e a gente se vê na próxima. Valeu!